Vamos lá, hoje, aula 12, vamos falar sobre perpendicularidade e ortogonalidade. E vamos ver então quando duas retas são ortogonais, quando uma reta é ortogonal a um plano e quando dois planos são ortogonais e exemplos. Tá? Vamos começar então relembrando e formalizando conceitos da geometria, né? Sobre questões de retas no espaço. Tá? Então vamos considerar uma reta R e outra reta S. Então uma reta R e uma reta S. E nesse capítulo, e até mesmo no capítulo seguinte, na aula seguinte, nós vamos usar essa notação sugestiva como R, né, o vetor R para ser o vetor diretor da reta R, o vetor S para ser o vetor diretor da reta S, tá? E aqui nessa discussão, estamos considerando o ponto A como um ponto da reta R e o ponto B como um ponto da reta S. Aqui é S, tá? Então, dada a reta RS, vetores diretores R e S respectivamente, pontos A e B pertencentes a essas retas respectivamente, nós dizemos que elas são reversas quando o vetor diretor RS e o vetor AB, né, o vetor diretor R, o vetor diretor S e o vetor AB, ligando esses dois pontos, o vetor AB formado pelos dois pontos A e B, né, A na reta R e B na reta S, são LI. Então, olha, dada a reta R e o vetor diretor dela, dado a reta S e o vetor diretor dela, o ponto A em R e o ponto B em S, tá? Então, temos três vetorzinhos, o vetor R, o vetor S e o vetor formado pelos pontos AB, tá? Então, quando esses três vetores são LI, as retas são reversas. Ok? Tá? Quando esses vetores são LDs, elas são concorrentes. Ok? Na verdade, elas seriam coplanares, né, quando eles são LDs. E concorrentes quando elas não são paralelas. Tá? E paralelas quando os vetores diretores são LDs. Tá? Então, basicamente, dizendo dizendo assim de uma maneira mais direta, então, para duas retas no espaço, nós temos três possibilidades. A primeira, então vamos fazer aqui uma breve discussão. Então, para retas no espaço, então dado a reta RS, então temos três possibilidades. A primeira possibilidade, talvez a mais, três possibilidades. Vamos começar com a segunda. Então, a segunda é se elas forem paralelas. Se elas forem paralelas, os vetores diretores, né, dessas retas são paralelos. Logo, ou seja, né, LDs. Então, nesse caso, elas são paralelas. Significa que o vetor R e S, né, a dupla, é LD. Os vetores diretores são paralelos. Tá? Tem uma situação aqui, ainda que seria uma situação meio supérflua, né? Se elas são paralelas, coincidentes. Mas aí, nesse caso, né, a R é igual a reta S, e aí não tem, né? São a mesma reta. Aí não dá para comparar as duas, já que elas são as mesmas. Tá? Então, se R e S são paralelas, automaticamente elas são coplanares. Elas cabem em um plano. Tá? O vetor R, S e o AB, né, esse vetorzinho aqui, formado pelos pontos A e B, são LDs. Então, eu até falei na aula passada, né, assim, um tanto quanto informalmente, que paralela só faz sentido se elas forem retas, se elas forem estiverem no mesmo plano, né? Na verdade, foi um pouco informal, né? Mas de certa forma é isso, porque se elas são paralelas, os vetores diretores são LDs. Então, R, S e AB são LDs, logo são coplanares. E essas duas retas são paralelas ao mesmo plano, né? Existe um plano que contém essas duas retas, tá? A segunda situação é o contrário
dessa... Vamos para a terceira. A terceira seria se elas forem coplanares, mas não forem paralelas. Tá? Então temos a reta R, a reta S, tá? Que é o que a gente chama de concorrentes. Então, concorrentes, elas são coplanares, estão no mesmo plano, mas não são paralelas. Tá? E a primeira situação seria reversas, que elas não estão no mesmo plano. Tá? Eu gosto de fazer esse desenho aqui, ó. Você faz tenta dar uma projeção 3D, fazendo aqui um paralelepípedo, né? Por exemplo. Tá? Então, olha só. A reta, essa reta aqui, por exemplo, a reta R e a reta S, nesse caso, elas não são paralelas, mas também não se tocam. Então, no espaço, né, tem que tomar cuidado com essa questão de paralelas, né? O correto, então, seria dizer que elas são paralelas quando os vetores diretores é LD. Tá? Porque no plano a gente define, são paralelas quando não se intersectam, né? Mas no espaço não é bem isso, né? A reta R e a reta S nessa situação aqui são reversas, tá? E não são paralelas e não se tocam em nenhum ponto, tá? Nesse caso aqui, o vetor diretor é R, o vetor diretor da S e, isso aqui for o A e aqui o B, né? O vetor AB, então, RS e o vetor AB, nesse caso é LI. Essa tripla de vetores são LIs. Tá? Então, essa é as possibilidades que nós temos para retas no espaço. Tá? Duas retas no espaço. Bom, uma vez fixado isso, entendido isso, a gente parte para definir o importante conceito de retas ortogonais. Tá? E daqui para frente, então, a gente fixa um sistema de coordenadas, tá? Então, uma origem e uma base, de forma que essa base é ortogonal, ortonormal, podemos já considerar positiva, tá? A princípio, para desenho não precisa ser ortogonal, mas a gente já fixa ortonormal para utilizar fórmulas, como, por exemplo, a do produto interno, e positiva para utilizar, por exemplo, o produto vetorial, tá? Então, fixado, então, daqui para frente está fixado nessa aula, né, tá fixado um sistema de coordenadas de maneira que a base é ortonormal, tá? Aí qual que é a diferença de perpendiculares e ortogonais, né? Bom, perpendiculares obrigatoriamente são concorrentes, tá? São retas que são coplanares e não paralelas. E retas ortogonais podem ser concorrentes ou reversas. Então, ortogonal vai ser uma noção um pouco mais geral que perpendicular. Então, inclusive, já houve essa pergunta quando a gente discutiu vetores ortogonais, né? E a pergunta era por que são ortogonais e não perpendiculares, né? Aí eu dei a resposta e eu falei, porque na situação, no espaço, né, a noção correta a palavra correta a utilizar é ortogonal e não perpendicular, como nós vamos ver agora, tá? A definição é essa que você já deve estar imaginando. Duas retas são ortogonais quando cada vetor diretor de uma é ortogonal a qualquer vetor diretor de outra. Então, para definir a noção de ortogonalidade entre duas retas, basta verificar que os vetores diretores são ortogonais. Tá? Nós já temos a noção de vetores ortogonais. Tá? Só para lembrar, então, um vetor U é ortogonal ao vetor V, a gente usa esse símbolozinho aqui, né? Tá? Quando o produto escalar é zero. Tá? E a gente viu como consequência disso, o ângulo formado entre os dois vetores é um ângulo de 90 graus. Então, de novo, duas retas são ortogonais quando os vetores diretores são ortogonais, formam um ângulo de 90 graus, ou seja, o produto interno entre eles é zero. Tá?
Perpendicular é quando elas estão no mesmo plano, tá? Se estão no espaço, concorrentes ou reverso, pode estar no mesmo plano ou não, a gente chama de ortogonais. Então, ortogonal é uma definição mais geral que abrange o caso particular no plano que pode chamar de perpendiculares, tá? Então, na dúvida, pode chamar de ortogonal. Bom, vamos então para a ideia, então, retas ortogonais. Então, podemos ver uma reta ortogonal a um plano. Quando que uma reta é ortogonal a um plano, tá? Para isso, e também na próxima aula, vai ser fundamental esse vetorzinho, tá? Que é o vetor normal ao plano, tá? Então, nós já vimos esse vetor normal, já utilizamos ele, inclusive, na equação geral do plano, né? Tá? Então, o vetor normal é um vetor n, né, que nós vamos chamar de normal, é perpendicular ao plano π. Então, temos um plano π e um vetor n aqui. Estamos definindo que ele é ortogonal, tá? Esse vetorzinho n, tá? Quando ele é ortogonal aos dois vetores diretores do plano π. Tá? Então, dado um plano, esse plano tem dois vetores diretores. Tá? Esse vetor n é ortogonal ao plano π quando esse n é ortogonal aos dois vetores diretores do plano. Tá? E aí, em particular, a gente chama esse vetor de normal. Ok? E quando que uma reta é ortogonal a um plano? Tá? Então, nós estamos usando aqui a notação. O vetor n é ortogonal, então esse símbolozinho a gente pode ler como ortogonal. Então, n é ortogonal ao plano π, tá? Quando ele é ortogonal aos vetores diretores de π. Quando que uma reta é ortogonal ao plano π? Quando o vetor diretor de R é normal ao plano π. Quando o vetor diretor da reta é ortogonal ao plano π, e esse vetor é ortogonal ao plano π, quando ele é ortogonal aos vetores diretores do plano. Ok? Proposição: se o n, se esse vetor normal é dado pelas coordenadas ABC, tá? Então ele é perpendicular, ele é normal ao plano π, se e somente se a equação geral da reta tem essa forma aqui: ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então, essa proposição é importante e ela nos diz que, ao olhar para a equação geral da reta, ax mais by mais cz mais d igual a zero, a equação geral do plano, desculpe. Então, ao olhar para essa equação geral do plano, tá? Basta, para encontrar um vetor normal, basta que a gente olhe para os coeficientes do x, do y e do z. Então, a, b, c. Esses coeficientes do x, do y e do z formam, então, aqui as coordenadas a, b, c do vetor normal ao plano. Ok? E também, nós já vimos, né, essa propriedade, que se o v são vetores diretores de π, né, então, dado dois vetores, o u vetorial v é ortogonal a π. Eu coloquei essa notação x porque eu esqueci que nós estávamos usando o chapéuzinho, né? Mas o x também é utilizado para produto vetorial, tá? Então, o vetorial v, então esse x aqui é o vetorial, tá? É ortogonal a π porque o vetorial v é ortogonal a u e é ortogonal a v. Mas se u e v são vetores diretores de π, então o produto vetorial, né, de u por v vai dar um vetorzinho aqui normal ao plano π. Ok? Mais uma situação interessante é quando dois planos são ortogonais, tá? E aqui vai aparecer, eu já adianto para vocês que quando se tratar de posição de planos, estudar planos, esse vetor normal vai ter um papel fundamental. Então, ao estudar planos, o vetor normal nós vamos basicamente relacionar, estudar os vetores normais dos planos, tá? A própria definição aqui já está indicando isso. O plano π1 é ortogonal ao plano π2 quando os vetores normais de π1 e π2 são ortogonais. Então, por definição, dois planos são ortogonais quando os vetores normais são ortogonais. E vetores ortogonais a gente já definiu, basta que o produto escalar entre eles dê zero. Bom, vamos então para exemplos, fazer um exemplo de cada, tá? O exemplo de duas retas ortogonais,
o exemplo de uma reta e um plano e o exemplo de dois planos, tá? Então vamos aqui, ó, R e S. Então suponha que a reta R é dada pela equação vetorial dessa forma aqui, ó, xyz igual a 1, 1, 1 mais lambda 2, 1 menos 3. S, xyz igual a 0, 1, 0 mais lambda menos 1, 2, 0. Bom, dadas essas duas retas, a gente já vê de cara, né, por a expressão da equação vetorial, que o vetor normal nessas duas situações é 2, 1 menos 3, o vetor diretor da reta, né, 2, 1 menos 3, menos 1, 2 e 0. Ou seja, o R, o vetor diretor de R é 2, 1, 3, o vetor diretor de S é menos 1, 2, 0. Nós aprendemos isso na aula sobre equações da reta, tá? Então, para verificar se elas são ortogonais ou não, se essas duas retas são ortogonais ou não, basta verificar se esses dois vetores são ortogonais ou não. Para isso, basta que a gente faça o produto escalar de R por S. Tá? Então, fazendo o produto escalar de R por S, então aqui vocês façam as contas aí, nesse caso aqui deu 0. Significa então que R é ortogonal a S. Tá? Então, R e S são ortogonais porque os vetores diretores são ortogonais. Ok? Agora a pergunta é, elas são concorrentes ou reversas? Estão no mesmo plano ou não? Tá? Ou seja, qual situação que acontece deixa eu passar aqui e mostrar. Qual situação acontece? Né? Essa primeira aqui, reversas, ou seria essa terceira aqui? Aqui é 90 graus entre elas. E perceba que nessa situação aqui, mesmo que elas forem reversas, né, elas não tenham um ponto de interseção, né? Esse desenho aqui, por exemplo, é uma situação onde o vetor R e o vetor S tem 90 graus. Tá? Então ficou essa dúvida, né? Nós fizemos o produto escalar de R por S e deu 0, então as retas são ortogonais. Mas a dúvida ainda é se elas são reversas ou são concorrentes. Tá? Bom, para isso, a gente usa a definição, né? Qual que era a definição, qual que era a discussão que a gente iniciou a aula, né? RS e o BA, né? O AB, o vetor ligando os pontos AB, tem que ser LI. Então, basta que a gente calcule o vetor BA ou AB. Aqui eu calculei o BA, né? A menos B, mas poderia ser AB sem problemas. Quem é A, quem é B? O ponto que pertence à reta. Esses dois pontos aqui. Tá? Então, é A menos B, dá 1, 0, 1. E agora, para decidir se elas são concorrentes ou reversas, a gente tem que verificar se RS e esse vetor BA são LI ou LD. Para verificar que três vetores são LI ou LD, basta fazer o determinante, cujas entradas da matriz são as coordenadas dos vetores. Então, está aqui, depois você faz as contas, vai verificar que esse valor é 11, então elas é diferente, e 11 é diferente de 0. Então, esses três vetores são LI, ou seja, R e S são reversas. A situação que está acontecendo é essa daqui, e não essa daqui. Ok? Bom, vamos então para o próximo exemplo. Exemplo 2. Tá? Obtenha um vetor normal ao plano π, determinado pelos pontos A, B, C. Então, aqui está dado os pontos A, B e C, e pede para determinar um vetor normal, um vetor perpendicular. Basta, então, que a gente encontre dois vetores diretores. Então, imagine aqui, está o ponto ABC e está o plano π, determinado por esses três pontos. Provavelmente são não colineares. Tá? Então, basta que a gente ache, por exemplo, o vetor AB, o vetor BC, o vetor AB e o vetor AC, que são vetores diretores desse plano. Depois encontra o vetor N, fazendo o produto vetorial de B por C. Tá? Então, vamos fazer isso. O vetor AB é fazer B menos A. B menos A, está aqui, 2, 3, 1. O vetor AC é fazer C menos A. Está aqui 1, 1 menos 5. Depois vocês façam as contas aí nas suas anotações. Tá? E o produto vetorial N
de B por C, o produto vetorial de B por C vai ser o vetor N normal a o plano π, tá? Então, o produto vetorial, depois vocês relembrem, assistam a aula de produto vetorial, tem um esqueminha para calculá-los assim, né, através desses determinantes 2 por 2, e vai resultar no vetor, então, menos 14, 9, menos 1, ok? Então, dados os pontos ABC, encontrar o vetor normal ao plano determinado por esses pontos ABC encontra os vetores diretores AB, os vetores diretores AC, faz o produto vetorial e obtém aqui o vetor normal N. Uma vez que a base está fixada no sistema de coordenadas de tal forma que a base é ortonormal e positiva, esse vetor N aí normal é bem definido. Mais um exemplo então, uma reta e um plano. Então, dado a reta R, através da equação vetorial aqui, tá? 0, 1, 0 mais lambda 1, 1, 3. Então, a equação vetorial, olha só como a equação vetorial é importante agora, né? Porque ao olhar para a equação vetorial, ela nos dá o vetor diretor, no caso aqui 1, 3 dessa reta, e também nos dá um ponto da reta, tá? O plano também, ó, 3, 4, 5 mais lambda 6, 7, 8 mais mi 9, 10, 11. Então, ao olhar para a equação vetorial do plano, nós temos aqui os dois vetores diretores do plano e um ponto do plano. Ok? Bom, verificar se elas são... Qual é a posição relativa, né? Se elas são perpendiculares ou não. Então, vetor diretor R, o vetor U e V, vetores diretores do plano. Então, a reta R vai ser perpendicular ao plano se o vetor diretor for perpendicular aos dois vetores diretores do plano. Então, temos que verificar se R é perpendicular a U e se R é perpendicular a V. Deve ser perpendicular aos dois simultaneamente. Então R é perpendicular a U, o plano π, se e somente se R é perpendicular ao vetor diretor, aos dois vetores diretores do plano, tá? Então vamos lá, para verificar que, por exemplo, que R é perpendicular a U, façamos o produto escalar de R por U. Se for zero, são perpendiculares. Se for diferente de zero, não são perpendiculares, tá? Ao fazer o produto escalar de R por U, depois você faz as contas, vai verificar que isso dá diferente de zero. Então, R e U não formam 90 graus, não são ortogonais. Então, nem precisa verificar R e V, porque isso é o suficiente para concluir que a reta R não é perpendicular ao plano π. Não é ortogonal ao plano π, tá? Então, R não é ortogonal ao plano π, porque para ser ortogonal ao plano π, o R deveria ser, o vetor diretor R, né, deveria ser ortogonal ao vetor diretor do plano U, e não acontece isso. Mais um exemplo, exemplo 4, dois planos, tá? Temos o plano π1 e o plano π2. O plano π1 é dado pela equação vetorial xyz igual a 0, 0, 1 mais lambda 1, 0, 1 mais mi menos 1, menos 1, 1. π2 é dado pela equação geral 2x menos 7y mais 16z menos 40 igual a 0, ok? Bom, gente, agora aqui é legal, ó. O plano π2 é dado pela equação geral, tá? Então, quando eu tenho a equação geral, os coeficientes aqui do x, do y e do z já nos dá o vetor normal. Então, por exemplo, o n2, né, o vetor normal do plano π2 é 2 menos 7, 16. 2 menos 7, 16. Então, esse é o vetor normal ao plano π2, tá? E para verificar que o plano π1 e π2 são ortogonais, temos que verificar se os vetores normais são ortogonais. Agora, o plano π2, o plano π1, não é dado pela equação geral, é dado pela equação vetorial. A equação vetorial nos dá os dois vetores diretores, tá? Mas ao fazer o produto vetorial dos dois vetores diretores, nós encontramos o vetor normal ao plano π1. Então, façamos aqui então o produto vetorial, tá? Esse xzinho aqui é mesmo o símbolo do chapéuzinho, também pode usar o xzinho para produto vetorial. Então, fazendo o produto vetorial, relembrem como faço o produto vetorial, tá? Assistam a aula, façam as contas aqui. Você vai observar, vai obter então o vetor 1, menos 2 e menos 1. Então, esse daqui é o vetor ortogonal ao plano π1, esse é o vetor ortogonal ao plano π2. A gente fala vetor normal, né? Então, N1 é o vetor normal ao plano π1, N2 é o vetor normal ao plano π2. Então, para verificar que π1 é ortogonal a π2, basta verificar que N1 é ortogonal a N2. Para verificar que dois vetores são ortogonais, basta fazer o produto escalar. Nesse caso, você faz o produto escalar e obtém, depois de fazer as contas, que esse valor é zero.
Então N1 e N2 são vetores ortogonais. Consequentemente, o plano π1 é ortogonal ao plano π2. Bom, então vimos a definição de retas ortogonais, usamos os vetores diretores. Reta ortogonal a um plano, usamos o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano. Planos ortogonais, usamos os vetores normais do plano. Fizemos um exemplo de cada situação. Então agora você é convidado a pegar a lista de exercícios, pegar o livro e praticar um pouco, e revisar essa aula, fazer as anotações. E obrigado, até a próxima aula.